Os destaques desta edição. Amazonino imposta secretários do primeiro escalão, pede harmonia e integração no governo, anuncia auditoria em contratos e diz que a saúde tem déficit de 400 milhões. Cai número de demissões no polo industrial de Manaus. Temporal no começo da madrugada deixa parte da cidade sem luz e telefone. Petrobras sobe de novo o preço do diesel. Relator mantém a entrega de parecer sobre denúncia contra Temer para terça-feira. PSDB força arranjo para não se vincular à relatoria da denúncia contra Temer na CCJ. Proposta de regulamentar fundo eleitoral é aprovado no Senado. Colisão entre ônibus e trem mata 19 na Rússia. Campanha internacional para a abolição das armas nucleares ganha Nobel da Paz 2017. Homens encapuzados e fortemente armados invadem escritórios de empresa em Iranduba e deixam um funcionário ferido a bala. Agora no Jornal da Manhã. 5:49. Previsão do tempo. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já previa a forte chuva do começo desta madrugada, acompanhada de fortes ventos, raios e trovões. O tempo segue instável e o Climatempo também já previa 19 milímetros de chuva. Os dois institutos dizem que a temperatura máxima de hoje não deve ultrapassar os 33 graus, depois dos 40 graus de ontem. 25 graus Celsius no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 78% de umidade no ar. Sexta-feira, 6 de outubro. Chegamos aos 279 dias do ano e faltam 86 para terminar 2017. É dia de São Bruno. Comemoramos ainda o dia do prefeito e o dia nacional do circulista. O Rio Negro parece vir diminuindo seu ritmo de descida. Foram 6 centímetros, registrava a leitura de ontem. Seu nível em relação ao mar estava em 17 metros e 39 centímetros. Opera sem restrições para pousos e decolagens o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. 3 fatos marcantes da história. 1927, o cantor de jazz, primeiro filme falado da história, tem pré-estreia lá em Nova York. 1965, o presidente Castelo Branco enviou ao Congresso medidas para endurecer o regime ditatorial no Brasil. Em 1981, Anwar el-Sadat, presidente do Egito, é assassinado por extremistas islâmicos. 5:50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Um forte temporal no começo da madrugada de hoje inundou ruas na cidade, deixou parte de Manaus sem luz e também sem telefone. Alberto Peregrini está nas ruas da cidade e tem mais informações. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Muito bem, Paulo Guerra, essa chuva foi realmente em toda a cidade, choveu muito forte. Pra você ter uma ideia, Paulo, as ruas da zona norte da cidade, na hora da chuva, ficaram algumas intransitáveis, como o caso da Avenida Camapuã, que nesse momento ainda tem, Paulo, muito lixo ainda na via, assim, pelo lado da pista, ainda resta muito lixo, devido à força d'água que arrastou muita coisa para o meio da rua. Os motoristas estão aí com muito cuidado ao descer da Avenida Camapuã, Avenida Grande Circular também, Paulo Guerra, com muito lixo na rua. O tempo, ainda aqui na Zona Norte, onde estamos nesse momento, Paulo, aqui na chegada do pronto-socorro Platão Araújo, a movimentação é intensa aqui no pronto-socorro, muita gente, Paulo, e muita gente molhada também da chuva. Foi muita chuva aqui nessa área também, e nós já estamos sabendo, Paulo, que tem semáforo apagado. Mais à frente já chegou aqui a comunicação pra gente, as pessoas vão vendo o carro da difusora e vão trazendo as informações de muitos semáforos apagados também aí na extensão da Avenida Grande Circular, Paulo. Os moradores do ramal da Embrapa, ainda há pouco em comunicação aqui para a Central do Jornalismo, reclamavam também da precariedade ali daquele ramal. Inclusive o ônibus escolar não vai chegar hoje lá para apanhar os estudantes, as crianças lá naquela área, inclusive em tempos de prova, Peregrini. Mas a cidade, parte da cidade sem luz e também sem telefone. Pois é, né? Zona norte da cidade com falta de energia e também muitas residências sem telefone, né? Nós ouvimos as pessoas no nosso caminho, que fizemos de volta do Instituto Médico Legal até aqui o pronto-socorro Platão Araújo, e a movimentação de
gente na rua, Paulo Guerra, muita gente reclamando, sem energia, casas em completa escuridão, nesse momento ainda na zona norte da cidade. Pois é, Peregrini, em nível nacional, mais de 1.000 homens da polícia e forças armadas estão fazendo nesse instante uma mega operação no Morro do Macaco, no Rio de Janeiro. 5 foram presos, a ação cumpre 31 mandados de prisão. Só gente boa naquela área, Peregrini. Pois é, Paulo, eu sei onde fica ali essa área do Morro do Macaco. Já estive lá, inclusive. Rapaz, o negócio ali não é fácil, não. Mas bonito, rapaz, são as pessoas tão bacanas ali no Morro do Macaco, no Rio de Janeiro. Aqui em Manaus, Paulo, não tem Morro do Macaco, mas tem, né, essas invasões, essas coisas todas que a polícia também está tendo muito trabalho, promete uma investigação mais a fundo. O doutor Mariolino Brito, inclusive, conversava com ele, grandes operações vão vir por aí e a cidade vai ter aí, Paulo, com certeza, um choque de ordem no que diz respeito à polícia, com a chegada aí do delegado-geral, doutor Mariolino Brito. Peregrini, tivemos uma execução no Monte das Oliveiras. Um homem caminhava e ia com seu segurança. De repente apareceram 3 outros homens e o executaram. O segurança dele reagiu e feriu os 3. Foram levados para o pronto-socorro ou conseguiram se evadir? Foram levados a pronto-socorro, Paulo Guerra, todos 3, né? Não me foram revelados nomes ainda, até porque acho que não tem esses nomes ainda. Eles devem estar sem documentos, é assim que geralmente eles andam, e Paulo Guerra estão gravemente feridos, né? O homem que atirou é um cabra bom de tiro. Esses 3, 2 estavam armados e ele conseguiu acertar os 3, Paulo Guerra. Já o amigo dele que estava com ele acabou morrendo, foi executado na hora e ele conseguiu balear os 3 homens que assassinaram o amigo dele. Nada mais é do que envolvimento com tráfico de drogas, segundo as primeiras informações. Peregrini, até daqui a pouco, quando você vai voltar com outras notícias dos acontecimentos da cidade, principalmente relacionados com a chuva do começo da madrugada. Até daqui a pouco. Pois é, Paulo Guerra, enfim, a chuva tão prometida pelo Paulo Guerra chegou, e chegou forte na madrugada e pode cair a qualquer momento. Tempo ainda muito nublado, Paulo Guerra, muito nublado, com ameaça de chuva para qualquer momento. Peregrini, não me cobre previsão de chuva, porque quem faz a previsão do tempo é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o CPTEC-INPE, e também o Climatempo e o Instituto Nacional de Meteorologia, nada mais, nada menos. E para chamar a atenção da Superintendência de Transportes Urbanos, motoristas da Uber em Manaus fizeram uma manifestação na manhã de ontem em frente ao órgão no bairro de Flores. Um dos representantes dos motoristas, Alexandre Matias, disse que agentes da SMTU estão apreendendo os veículos de transporte particular da Uber sem que tenham sido quebradas regras de trânsito. Ainda há pouco falávamos de temporal e teve um temporal muito grande também, com falta de energia na área de Iranduba. Quem tem os detalhes é J. Rai. O forte temporal da noite de ontem e madrugada de hoje voltou a deixar a cidade e parte da zona rural de Iranduba sem energia elétrica durante algumas horas. As equipes da Eletrobras Distribuição Amazonas tiveram muito trabalho para restabelecer o sistema, que teve vários cabos rompidos e ocorrências de curtos-circuitos em diversos locais. Nas estradas do Caldeirão e Janauari, árvores caíram em cima da rede elétrica. Enquanto isso, apesar da intensa vazante do Rio Negro, o serviço de travessia com lanchas a partir do porto de Cacau-Pireira continua sendo feito normalmente. De acordo com o líder comunitário Leonardo Lopes, o Tatinha, cuja família atua no setor, para driblar a seca que impede as embarcações de aportarem no local de costume, a alternativa é uma estrada de aproximadamente 1 quilômetro para chegar ao terminal de embarque. Segundo Tatinha, o prefeito Francisco Gomes esteve no local por várias vezes, inclusive ontem à tarde, e determinou providências à Secretaria Municipal de Infraestrutura para melhorar as condições da pequena vicinal. Com a seca dos rios aqui no distrito do Cacau-Pireira, ficou meio difícil o transporte de lanchas, mas graças ao esforço do nosso prefeito Chico Doido, as lanchas continuam trabalhando normalmente. São quase 100 empregos gerados por lanchas, mototáxi, táxi e pescadores do distrito do Cacau-Pireira que utilizam essa estrada provisória.
Ainda de acordo com Leonardo Lopes, já há um plano para ampliar a extensão da estrada de acesso ao terminal das lanchas, caso a vazante venha a isolar o atual ponto de embarque e desembarque. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 5h58. Interdições momentâneas no trânsito vão ocorrer durante a procissão de Nossa Senhora de Nazaré, que será realizada a partir das 18 horas deste sábado. A peregrinação passa pelas zonas centro-sul e sul de Manaus durante os 2 dias de celebração. O trajeto sairá da Igreja de Nazaré, no bairro de Adrianópolis, e seguirá em direção ao Santuário de Fátima, na Praça 14 de Janeiro. No dia seguinte, o Círio retorna para a Igreja de Nazaré, realizando o trajeto inverso. As interdições das vias só serão realizadas no momento da passagem dos fiéis. Em seguida, o trânsito será liberado. Um princípio de incêndio atingiu o abrigo Lar Batista Janel Doyle, no bairro Mauazinho, ontem à noite. Segundo o Corpo de Bombeiros, um curto-circuito pode ter causado as chamas. Ninguém ficou ferido. O sinistro ocorreu por volta das 20 horas no local situado na Rua Bom Jesus. De acordo com os bombeiros, o fogo atingiu o segundo andar do prédio e cerca de 30 crianças precisaram sair do local no momento do incêndio. As chamas tiveram início em um ar-condicionado. Parte do forro e a parede de um dos cômodos foram atingidas. Em tempo, queremos comunicar aos nossos correspondentes de que estamos com problemas em nossas linhas telefônicas aqui nos estúdios da Rádio Difusora. O Teatro Amazonas recebe mais uma vez o Balé Folclore do Amazonas com o espetáculo Causos de Cunha, neste sábado a partir das 20 horas e no domingo também a partir das 7 da noite. A montagem com realização do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura é estrelada somente pelas mulheres do balé, que abordarão lendas e coreografias do folclore tradicional, como o maçariquinho e o lodum. Levando arte folclórica e através da temática voltada para a vivência feminina em nossa região ao longo dos anos para o palco do Teatro Amazonas, a companhia vai explorar na apresentação, com duração aproximada de 1 hora, lendas do folclore popular, com direito a um cenário totalmente voltado para a vida ribeirinha, recheado de paneiros, flores, cuias e pinturas, retratando também o cotidiano indígena. Grupo de idosos de Manaus estarão reunidos nesta sexta-feira para participar do 7º dia único do envelhecimento saudável, que acontecerá na sede da Associação dos Servidores do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. A programação está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de incentivar o envelhecimento ativo e saudável, encerrando as atividades referentes ao Dia Nacional do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro. Percentual de famílias inadimplentes alcança o maior patamar em 7 anos. A reportagem é de Cíntia Moreira. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o percentual de famílias endividadas alcançou 58,4% em setembro de 2017, uma alta de 0,4 ponto percentual na comparação com o mês de agosto. A proporção daquelas famílias inadimplentes, ou seja, com dívidas ou contas em atraso, também cresceu em setembro de 2017. Na comparação mensal, passou de 24,6% para 25% das famílias, o maior patamar desde maio de 2010, como explica a economista da CNC, Mariane Hanson. Aumentou o percentual de famílias endividadas, aumentou também o percentual de famílias que têm dívidas ou contas em atraso e aumentou o percentual de famílias que disseram que não tinham condições de pagar essas contas e dívidas que estão em atraso e que, portanto, ficariam inadimplentes. Aumentou para 10,3%, esse é o maior patamar da série histórica da nossa pesquisa, iniciada em janeiro de 2010. Segundo ela, a taxa de desemprego ajuda a explicar a maior dificuldade das famílias em pagar suas contas em dia e o maior pessimismo em relação à capacidade de pagamento. Mariane Hanson enfatiza também que é apenas com o planejamento dos gastos que o consumidor vai conseguir se livrar da inadimplência. A gente sempre recomenda, que especialmente em tempos difíceis como esse, em que a taxa de desemprego continua elevada, reajustes salariais vêm sendo pequenos, a necessidade de ter um planejamento financeiro eficiente aumenta. A Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor aponta que para 76,4% das famílias que possuem dívidas, o cartão de crédito permanece como a principal forma de endividamento, seguido dos carnês
e crédito pessoal. Os dados foram coletados em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal, com cerca de 18 mil consumidores. Reportagem Cíntia Moreira. 6h07. O Ministério Público do Estado obteve decisão judicial em segunda instância para que o governo do estado tome providências em relação a deficiências estruturais e as condições gerais da Fundação Centro de Controle de Oncologia em Manaus. A Secretaria Estadual de Saúde informou que ainda não foi notificada. A ação civil pública movida pelo Ministério Público requereu que as normas e protocolos de funcionamento ditados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária sejam seguidos pela unidade de saúde, uma vez que seu descumprimento pode levar a danos sociais irreversíveis, como a morte dos pacientes. A Ouvidoria de Proteção ao Consumidor Procon Manaus iniciou nesta quinta-feira uma operação que pretende fiscalizar os estabelecimentos comerciais de Manaus para o Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro. Segundo o órgão, a ação é realizada para verificar a qualidade e procedência do que é vendido nas lojas. O objetivo da Operação Brinquedo, de acordo com o Procon, é verificar se os estabelecimentos estão cumprindo pontos importantes em relação ao cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. A Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas prorrogou até o dia 11 de outubro o prazo para as partes pedirem inclusão de processos na pauta de audiências da Semana Nacional de Conciliação 2017, que acontecerá de 27 de novembro a 1º de dezembro. O prazo, que inicialmente era até 30 de setembro, foi estendido em decorrência do grande número de acessos da população à linha direta disponibilizada pela CCJ para o agendamento. Círio de Nazaré movimenta o turismo no Pará. Cíntia Moreira tem os detalhes. Turistas já começaram a desembarcar na capital paraense para a maior procissão católica do Brasil. De acordo com o superintendente da Infraero no Aeroporto Internacional de Belém, Fábio Rodrigues, a estimativa é que Belém receba cerca de 110 mil pessoas até o dia 10 de outubro. Há uma previsão de 110 mil passageiros embarcando e desembarcando por aqui, o que representa um incremento de 5% considerando os números do ano passado. A gente teve uma demanda extra de 45 voos que serviram para, junto com os voos ordinários, confirmarem essa demanda para nós. O artista educador Leandro Medina, de 48 anos, é natural de Belém e mora em São Paulo há 24 anos. Ele dá mais detalhes sobre a importância desta festa. O Círio, para mim, traz infinitas lembranças, Esse encontro festivo, religioso, pra gente é muito mais importante que o Natal, A confraternização. Então, eu lembro de muito pequeno, minha casa ser muito grande, família de muitos irmãos, receber muita gente, a comida sempre é uma grande fartura, Se você faz a maniçoba, que é o prato que dura 7 dias cozinhando, toda a vizinhança vai saber que você está fazendo a maniçoba e você tem que compartilhar, Porque isso faz parte também. Quem optar por não ir à festa e quiser ver a procissão em 3D, como se estivesse no meio da multidão, pode visitar o Museu do Círio em realidade virtual, que mostra a grande romaria em 360 graus. Este é o primeiro museu em realidade virtual do país e, por meio dele, é possível fazer um passeio interativo, conferir a história do Círio, ver trechos das principais procissões da festividade, assistir a exposições fotográficas, saber de curiosidades sobre os mantos da santa e ainda ver bem de perto a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. De acordo com o governo federal, no Brasil, o turismo religioso e o que está ao redor dele, como comércio, movimentam por ano 15 bilhões de reais. A partir de agora, a festa do Círio de Nazaré vai ter um novo espaço para receber os mais de milhões de fiéis que acompanham a romaria, realizada no segundo domingo de outubro. O presidente Michel Temer doou nesta quinta-feira um terreno do Exército para a Arquidiocese da capital paraense. O espaço será destinado à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré e tem cerca de 10 mil metros quadrados. Reportagem Cíntia Moreira. Matéria do Círio de Nazaré com direito a carimbó e tudo. STJ acolhe recurso do Ministério Público Federal e aumenta a pena de ex-juiz do trabalho condenado por pedofilia. Storni Júnior tem os detalhes.
O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, acolheu recurso do Ministério Público Federal e confirmou sentença de primeiro grau que condenou ex-juiz do trabalho por pedofilia. Com a decisão, a punição ao ex-magistrado pelo crime de venda ou exposição à venda de fotografia, filme ou registro de cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi ampliada de 5 para 6 anos e 8 meses. Após se aposentar e perder o foro privilegiado, o ex-magistrado foi julgado e condenado na primeira instância da Justiça Federal do Amazonas a 6 anos e 8 meses de prisão. A pena, entretanto, foi reduzida após apelação da defesa ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O Ministério Público Federal questionou a decisão do tribunal e o caso, então, subiu ao STJ. Inicialmente, a presidente da Corte Superior, ministra Laurita Vaz, não recebeu o pedido do Ministério Público Federal para analisar o caso. Além de determinar o processamento do pedido do Ministério Público Federal, o ministro relator Ribeiro Dantas confirmou a pena aplicada pela Justiça de primeiro grau, conforme solicitado pelo Ministério Público Federal. Segundo as investigações, os atos sexuais realizados na vara do trabalho de Tefé eram filmados e fotografados. Foram apreendidas 38 fitas de VHS, 6 fitas de VHS-C, 3 CDs, 36 DVDs, 2 pendrives, 9 mini-CDs, além de centenas de fotografias em álbuns contendo imagens de crianças e adolescentes em atos sexuais, na casa do ex-juiz. O ex-juiz é acusado de abusar sexualmente de crianças e adolescentes entre os anos de 1994 e 2009, nas dependências da Vara do Trabalho do município de Tefé, no Amazonas, a 523 quilômetros de Manaus. Com informações do STJ, reportagem Storni Júnior. 6h14 em Manaus. Foi inaugurada nesta quinta-feira a agência digital do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, do Careiro Castanho. Com ela, cerca de 300 pessoas devem se beneficiar com os seus serviços imediatamente. Nos próximos 3 anos, cerca de 3.000 pessoas devem usufruir dos benefícios do INSS local, tanto pela presença do serviço digital, como também pela agência tradicional da Previdência, que será instalada naquela cidade. A segunda vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus realizará nesta sexta-feira, a partir das 8h30, a sessão de julgamento do ex-procurador de Justiça Vicente Augusto Cruz de Oliveira, no plenário juiz Luiz Augusto Santa Cruz Machado, no fórum ministro Enoque Reis. O réu é acusado de crime contra o então procurador de Justiça do Estado do Amazonas e hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Luiz Campbell Marques. Nesta quinta-feira, o juiz Anésio Rocha Pinheiro, titular da vara, negou o pedido de adiamento feito pela defesa, segundo entendimento do Ministério Público. O governador Amazonino Mendes impulsou os secretários que vão ajudar a reconstruir o Amazonas nos próximos meses. Durante a posse realizada nesta quinta-feira na sede do governo, o amazonino destacou que quer harmonia, integração e interação em sua gestão. Esse governo vai interagir internamente, pois entendemos que tudo é interdependente. Não haverá uma secretaria isolada, disse. O governador asseverou que sua gestão está sendo formada com independência e sem amarras políticas. Quero deixar claro que meu governo não é coxa de retalhos, não reflete grupos políticos e interesses partidários. O meu governo reflete única e exclusivamente a vontade de fazer uma boa administração. Nenhum desses servidores aqui nomeados foram indicados por pressão política. Entendo que este vício deve ser erradicado definitivamente do processo político nacional, disse, ao destacar que o povo é a razão da sua administração. Em nome dos secretários falaram o titular de Segurança Pública do Amazonas e vice-governador Bosco Saraiva e da Casa Civil Sidney Leite. Para Bosco, o governador Amazonino Mendes impulsou um time de soldados que estão aptos a lutar pelo Estado e fazer cumprir o espírito de esperança depositado pelo povo no grupo. Amazonino Mendes afirmou que vai auditar todos os contratos terceirizados da saúde no Estado. O governador afirma que há um déficit de 400 milhões de reais no setor. O secretário de Saúde do Estado, Francisco Deodato, que coordenou a equipe de transição, disse que o orçamento da saúde do Estado deste ano está com déficit de 400 milhões e que o governo vai ter de recorrer à Secretaria de Fazenda. Polícia.
Polícia. 4 homens fortemente armados e encapuzados invadiram por volta das 9 horas da manhã de ontem o escritório da indústria de pisos da Amazônia IPA, localizado no bairro Morada do Sol, no município de Iranduba. Os bandidos roubaram 3 aparelhos celulares e feriram com 2 disparos um funcionário da empresa identificado pelo nome de Alisson. Ele foi socorrido pela Guarda Civil Metropolitana de Iranduba e levado ao Hospital Hilda Freire, de onde foi transferido para o pronto-socorro 28 de agosto, onde encontra-se fora de perigo, segundo familiares. Um outro funcionário da IPA que pediu para não ser identificado informou que os 4 assaltantes estavam com uma pistola .40, revólveres e uma escopeta. Supostamente eles pretendiam roubar o pagamento dos funcionários da empresa, mas felizmente o dinheiro não estava no escritório. Alberto Peregrini, um bando foi preso ontem no bairro de São Francisco. Eles mudavam sempre de interesse, estavam numa kitnet depois de realizarem um assalto. E ao serem apresentados, estavam as gargalhadas ontem, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo, e foi na frente de todo mundo, na frente da polícia, na frente da imprensa, é a certeza da impunidade. Infelizmente, essa é a grande prática, né, Paulo, que deixa esses bandidos aí com essa cara aí de que não vai acontecer nada com eles, com cara de alegria, inclusive, rindo na frente de todo mundo. Cometiam assaltos e iam aí para as instâncias, né, hoje conhecidas como kitnet. Alberto Peregrini, o tempo é instável na cidade, e onde você está? Nesse momento, Paulo Guerra, estamos na Alameda Cosme Ferreira, aqui no estacionamento do pronto-socorro João Lúcio, onde o tempo é nublado, Paulo, não está chovendo não, mas tem aí a possibilidade de chuva para qualquer momento. Nuvem baixa, ainda não está claro, não está muito claro, melhor dizendo, e oferecendo aí essa possibilidade de chuva, batendo aquele ventinho fresco, Paulo. A informação de que muitos semáforos estão apagados na cidade, Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo, temos as informações aí que na Alameda Cosme Ferreira nós temos em frente ao pronto-socorro João Lúcio, esse daí eu vi, tá completamente apagado, Paulo. Temos também Avenida Grande Circular, ali próximo à Grande Família, também semáforo apagado, Avenida Costa e Silva, aí já emendando aí na Zona Sul com a Zona Centro-Sul da cidade, Castelo Branco, bairro de Cachoeirinha, também semáforos apagados, e Avenida Carvalho Leal, também semáforos apagados, Paulo Guerra. Estão aí as orientações para os motoristas que trafegam pelas ruas da cidade. Mau tempo durante a madrugada de hoje, e o mau tempo persiste, e falta de luz também. Com isso, os semáforos em muitas partes da cidade estão sem funcionar. Alberto Peregrini, o que mais aconteceu na madrugada de hoje? Muito bem, Paulo, vamos falar de ocorrências em pronto-socorros da cidade. Pronto-socorro Platão Araújo, noite, madrugada das mais tranquilas, Paulo Guerra. Uma pessoa deu entrada vítima de pauladas pelo corpo. Esse homem apanhou e apanhou muito, pegou uma verdadeira pisa no bairro Jorge Teixeira após roubar um celular. No pronto-socorro 28 de agosto, um homem também deu entrada vítima de espancamento. Ele foi roubar a bolsa de uma senhora e ontem, Paulo Guerra, já na boca da noite, pegou uma verdadeira pisa lá no bairro de São Francisco. Ele foi roubar a bolsa de uma senhora, foi alcançado pela população e pegou essa pisa. As informações dão conta de que ele ficou feliz da vida quando o carro da polícia chegou para prendê-lo. Agora, os bandidos têm mais medo da população aí na hora que dão aquele couro do que da polícia. A polícia não pode bater, tem a lei e tal, aquela coisa toda, vai só prender, mas quando chega na mão de populares, esses bandidos pegam aquela verdadeira pisa, até paulada na costela ele acabou levando. E também Paulo Guerra pegou-lhe uma pedrada no pé do vidro, ficou bestinho, não sabia nem para onde ele estava olhando mais, esse bandido que estava roubando bolsa lá no bairro de São Francisco. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade registrou uma ocorrência por agressão física. Dois homens, 2 paraenses, brigavam pelo amor da mesma mulher. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o fato deu-se no bairro de São José. 2 homens, 2 paraenses namoravam com a mesma moça, brigavam, se espatifavam, se esbofeteavam na Avenida Grande Circular, no bairro de São José. Até que chegar a pessoa, a turma do deixadiço, e depois que eles se soltaram, se pegaram de novo. Para você ter uma ideia da violência, das pancadas, os 2 tiveram que ser encaminhados a um pronto-socorro. A pivô da briga dos 2 paraenses é uma moradora lá do bairro Zumbi dos Palmares.
Paulo Guerra, pense em dois homens sem noção. Estavam brigando, ela namorava com os dois. Parece que ela não é boa bisca. Namorava com os dois, Paulo Guerra, e os dois acabaram brigando por ela. Agora pense na mulher feia, cheia de pereba, sandália havaiana, as unhas, eu vi ainda, toda suja, a metade da unha pintada de encarnado, né? Já tinha saído a metade, sabe? Negócio meio de desleixado mesmo. E os dois ainda estavam brigando por ela. O joelho todo empoeirado, cheio de cauchi, e os dois ainda assim brigavam pelo amor dessa mulher lá do bairro Zumbi dos Palmares. Se você vê uma mulher com duas perebas assim na altura da coxa, assim, pro rumo de cima, aquelas perebas de catapora, cuidado. Essa mulher, segundo as informações, ela faz coisas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou e apanhou muito após roubar um celular na área do bairro Novo Aleixo. Foram pauladas, pedradas, foi o terceiro. Somente ontem, 3 deram entrada em pronto-socorro, vítima de agressão física após estarem roubando celular. Aliás, vítimas são os que estavam batendo, que são roubados por ele. Ele apenas levou alguns conselhos e foi levado ao pronto-socorro. Moradores denunciam que estão apavorados, é terror. Após uma tentativa de homicídio na quarta-feira no conjunto Parque Eduardo Braga, na Cidade Nova, moradores denunciaram o terror provocado por traficantes próximo à área do Igarapé do Passarinho. Caleb Costa de Oliveira, 20 anos, foi atingido com um tiro na perna após fazer uma entrega do lanche do pai. Eles atacam trabalhadores, eu lembro desse caso. Esse rapaz foi baleado quando estava entregando o sanduíche do lanche onde o pai dele é o proprietário, trabalhando, e foi agredido, aí levou tiro aí desses traficantes, não é nem traficantes lá de cima, esses aí é aviãozinhos, né, que acabam atirando em todo mundo. A polícia já vai chegar junto, tenho certeza, aí no Parque Eduardo Braga. O coronel Amadeu Soares, agora subsecretário de Segurança, vai chegar com certeza aí na área do Parque Eduardo Braga. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um adolescente foi agredido com correntes e peçadadas durante a noite do último domingo. Papo vai, papo vem. Ele está dizendo, Paulo Guerra, que foi atingido por engano. Foi confundido injustamente com assaltante. E a família dele já entrou na justiça pedindo reparação por parte do agressor. O crime foi registrado no 27º DIP na noite do ocorrido. Tudo leva a crer, as informações dão conta de que ele foi confundido realmente. E o homem que deu as teçadadas foi só com a lapada do teçado. E algumas correntadas no jovem deverá responder aí pelo crime de agressão. Aconteceu, Paulo, durante o final de semana, onde esse rapaz levou aí várias correntadas pelo corpo. Isso foi lá no bairro Águas Claras, na Cidade Nova. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, apenas um registro na noite e madrugada. Apenas um foi para a pedra e tudo aconteceu assim. Era por volta de 23h30 à noite de ontem. Fazia pouco tempo e que havia terminado a novela e estava todo mundo ligado e vendo na novela a Bibi Perigosa sendo traída pelo Rubinho. O Rubinho também fez uma bela escolha agora e estava sendo traída, muita gente prestando atenção na novela. Logo depois que terminou a novela, um crime aconteceu na rua Mandigal, no bairro Monte das Oliveiras. Paulo Guerra, o homem estava caminhando na rua Mandigal na companhia do amigo dele, seria um segurança dele, quando chegaram 3 homens e desceram de um carro e atiraram e mataram um homem conhecido lá na área
ainda só pelo apelido, né? E até o presente momento não foi identificado oficialmente. Os bandidos, os homens que chegaram no carro, atiraram e mataram na hora esse homem. E o segurança dele, Paulo Guerra, resolveu reagir e atirou e atingiu os três que estavam armados e tinham acabado de acertar o amigo dele. Os 3 estão feridos com gravidade e foram levados a um pronto-socorro da cidade, onde estão sob escolta policial. Isso aconteceu, repito, lá na rua Mandigal, no bairro Monte das Oliveiras. As primeiras informações dão conta de que o crime possa ter a ver com o acerto de contas. O Departamento de Perícia Técnica Científica os profissionais estiveram no local, ao comando do Dr. Jefferson Mendes, e já fizeram um excelente trabalho, e os primeiros procedimentos de perícia no local já foram realizados imediatamente. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. A dupla Sena concurso 1702 sorteou no primeiro sorteio as dezenas 08, 09, 26, 31, 42 e 48. Já no segundo sorteio, 19, 20, 31, 35, 36 e 48. Aqui acumulou no concurso 4.499. A quadra saiu para 45 apostas, cada uma leva R$9.455,80. O Tano teve 5.574 apostas ganhadoras com premiação de R$114,79. Os números da quina: 11, 24, 33, 34 e 79. 11, 24, 33, 34 e 79. E finalmente a time mania no concurso 1091, que continua acumulado. O time do coração foi o Sampaio Correia, as dezenas sorteadas foram 05, 10, 15, 26, 36 52 e 55. 05, 10, 15, 26, 36 52 e 55. 6 números, 9 apostas, cada uma leva R$20.835,16. 6:35. Esportes. Jogos de ontem pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Brasil 0, Bolívia também Chile 0. 2-1 no Equador. Argentina 0, Peru também 0. Colômbia 1, Paraguai 2. Venezuela 0, Uruguai também 0. Jogos de hoje: 15h45, eliminatória da Copa do Mundo, Itália e Macedônia. Espanha e Albânia. Turquia e Islândia. Croácia e Finlândia. Às 16 horas jogam Mali e Costa do Marfim. Às 20h30, Estados Unidos e Panamá. Às 23 horas jogam Costa Rica e Honduras. O jogo dos Estados Unidos e Panamá é às 20h30. Às 19h15, Campeonato Brasileiro Série B, Boa Esporte Clube Paysandu. Às 21h30 jogam Goiás e Náutico. O juiz Odilon de Oliveira, da Terceira Vara Federal em Campo Grande, decretou ontem a prisão preventiva do ativista italiano Cesare Battisti durante a audiência de custódia realizada no Mato Grosso do Sul. O magistrado alegou fortes indícios de que o militante tentava sair do país com quantidade de moeda estrangeira superior ao permitido pela legislação brasileira, prática que configuraria crime de evasão de divisas. Um crime bárbaro, 6 crianças, uma professora e o autor de um ataque que chocou o Brasil. No fim da noite de ontem, os números da tragédia em uma creche em Janaúba, no interior de Minas Gerais, foram atualizados. Continuam internados outras 21 crianças e mais 2 adultos, muitos em estado grave. O vigia da creche ateou fogo nas crianças e em funcionários, depois no próprio corpo, e terminou morrendo. Sindicatos precisam decidir hoje se aceitam ou não proposta do TST de acordo coletivo e se continuam ou não em greve. Segundo os Correios, os trabalhadores da empresa de São Paulo e Rio de Janeiro já votaram em assembleia pela aceitação do acordo coletivo proposto na véspera
durante a audiência de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho. Depois de 5 reduções seguidas, o preço do diesel volta a subir 0,5% hoje. Já o preço da gasolina se mantém em baixa desde o dia 29 do mês passado, acumulando retração de 7%. O novo reajuste definido pela Petrobras para esse combustível de menos 0,7% entra em vigor também nesta sexta-feira. Considerando os reajustes para cima e para baixo observados desde o dia 30 de setembro, o preço do diesel às distribuidoras caiu 6,7%. Barack Obama promete ajuda de fundação para expansão de projeto de jovens líderes brasileiros. Encontro em São Paulo com os jovens brasileiros na tarde de ontem, ex-presidente americano ouviu iniciativas, prometeu ajuda e disse que busca parcerias com fundações e universidades. O Ministério Público Federal abriu investigação para apurar a autenticidade dos recibos apresentados por Lula para comprovar o aluguel do apartamento em São Bernardo do Campo. O imóvel é um dos objetos da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra Lula e outras 7 pessoas, incluindo o ex-ministro Antônio Palocci e o ex-presidente do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que o Irã não cumpriu o espírito do acordo nuclear acertado com as potências mundiais e sugeriu que ele revelará em breve sua decisão sobre se vai certificar ou não o acordo. Ao menos 19 pessoas morreram em uma colisão entre um ônibus e um trem nesta sexta-feira na região de Vladimir, a nordeste de Moscou, na Rússia, anunciaram as autoridades. O número de mortos foi confirmado pelo Comitê de Investigação Russo, que apura as causas da colisão que aconteceu a cerca de 110 quilômetros de Moscou. Tempestade Nath deixa 20 mortos na América Central e segue para os Estados Unidos. Nicarágua foi o país mais afetado com 11 mortes, mas também há vítimas e desaparecidos na Costa Rica e em Honduras. Nath deve se transformar em furacão antes de atingir os Estados Unidos em algum ponto entre os estados da Louisiana e a Flórida. 6:43 em Manaus. E Manaus vai sediar de 25 a 29 deste mês o 3º Congresso Internacional de Saúde do Interior e Fronteiras e o 1º Fórum Internacional de Medicina Legal e Perícias Médicas, promovidos pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas, que é presidido pelo Dr. Mário Rubens Viana. A programação fará parte da Semana do Médico do Amazonas. O Comitê Olímpico Internacional pediu às autoridades brasileiras informações sobre a prisão de Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico do Brasil. O COI, com sede na cidade suíça de Lausanne, também ofereceu cooperação com a investigação. Em nota, disse ainda que a Comissão de Ética analisa o caso e que, diante dos novos fatos, pode considerar tomar medidas provisórias. Na prática, uma suspensão de Carlos Arthur Nussmann pode ser recomendada pela Comissão de Ética, apresentada como independente e presidida pelo ex-secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. A Polícia Federal encontrou durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, a chave de um cofre que, de acordo com os investigadores, oculta 16 quilos de ouro lá na Suíça. Até o dia 31 deste mês, Barcelos, Quari, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Boa Vista do Ramos, Barreirinha, Tabatinga e Tefé realizam ações de capacitação em gestão, negócios, mercado, vendas e atendimento para micro e empresários desses municípios. A programação teve início no dia 2 e faz parte da mobilização do Sebrae Amazonas durante o mês da micro e pequena empresa e o aniversário de 45 anos do Sebrae no estado. O Ministério da Educação autorizou ontem a liberação de 1,2 bilhão para universidades e institutos federais em todo o país, com aumento de 5 pontos percentuais no limite de empenho do orçamento para custeio e de 10 pontos percentuais para investimento. Dessa forma, o limite para empenho liberado de custeio aumenta de 80% para 85% e de investimento passa de 50% para 60%. No período de janeiro a setembro deste ano, o Sindmetal, o Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, registrou 10 mil rescisões contratuais, número que representa uma redução de 23,8% no volume de desligamentos em relação a igual período do ano anterior, quando 13.140 trabalhadores foram dispensados das fábricas do Polo Industrial de Manaus. A comparação aos 9 meses de 2015, houve queda de 57% nas demissões. Os subsetores que apresentaram maior índice de demissões foram o de 2 horas e o de eletroeletrônicos. Conforme o levantamento do Sindmetal, no período dos 9 meses do ano, as empresas que apresentaram os maiores índices de desligamentos foram a Samsung Eletrônica da Amazônia Limitada, 785, Moto Honda da Amazônia, 711, Salcomp Indústria Eletrônica da Amazônia Limitada, 616 e a Robert Shaw com 474 desligamentos. De acordo com o presidente do Centro da Indústria do Estado, Wilson Peric,
os desligamentos vão continuar acontecendo, ainda que em menor expressividade, até que a economia e, consequentemente, o consumo se estabilizem, resultando em impulso produtivo. Ele considera que o cenário sinaliza a estabilidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou ontem o depoimento por escrito do presidente Michel Temer no inquérito aberto pela Corte para investigar o suposto favorecimento da empresa Rodrimar S.A. por meio da edição de chamado decreto dos portos. PSDB força arranjo para não se vincular à relatoria da denúncia contra Temer na Comissão de Constituição e Justiça. Edio Júnior tem os detalhes. Numa manobra confusa e sem efeito prático algum, o PSDB decidiu destituir o deputado mineiro Bonifácio de Andrada da suplência do partido na Comissão de Constituição e Justiça. Bonifácio é relator da segunda denúncia de corrupção do Ministério Público contra o presidente Michel Temer. O mineiro se mantém na função, agora pela vaga do PSC na comissão. Na base do governo com 4 ministérios, essa foi a solução que os tucanos encontraram para não deixarem a digital numa possível decisão de salvar a cabeça de Temer. Bonifácio votou pelo encerramento da primeira denúncia e acredita-se que manterá seu apoio ao presidente. Aos 89 anos, sendo 39 só de Câmara, ele acumula em sua vida política 10 mandatos de deputado federal, 4 de estadual e 1 de vereador. Sua escolha como relator foi jogada na conta de sua experiência parlamentar pelo presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas. A indicação na semana passada criou um desconforto imediato na cúpula do PSDB. Rachado quanto ao apoio ao governo, o partido teme sentir nas eleições de 2018 o reflexo da impopularidade do Planalto e, embora não se desvincule dele e dos cargos que oferece, tenta manter um certo descolamento quando se trata de manifestações públicas de apoio. Bonifácio não gostou nada da decisão do partido. Disse que foi tratado com elegância pelos líderes tucanos, mas que isso pouco adiantou, já que o tiraram da vaga na comissão. Ao lado do líder do PSDB na Câmara, Ricardo Trípoli, de São Paulo, e do presidente nacional do partido, senador Tasso Gereissati, do Ceará, sorriam e se tratavam com polidez. Mas Bonifácio bradou independência. Eu não estou aqui no caso, eles sabem disso, me submetendo à direção do partido, não. Eles sabem muito bem, nós vamos submeter ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O senador Tasso Gereissati, que minutos antes destacou o decanato de Bonifácio na Câmara e a honra de tê-lo no partido, fez questão de interrompê-lo. E ele tem essa ligação, mas ele tem obrigações com o partido também. Tanto é que lógico, o presidente fala, me afasta, né? Vice-líder do governo na Câmara e defensor do presidente Michel Temer, o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, lamentou a decisão do PSDB e a resumiu como inconsequente e sem efeito algum. O meu entendimento é que não muda nada. Por isso é que eu penso que se não muda nada e nós temos tanta coisa importante para fazer, talvez isso nem precisasse ter acontecido. Fora da vaga do PSDB na Comissão de Constituição e Justiça, Bonifácio de Andrada, ligado ao senador afastado Aécio Neves, assume a vaga na suplência do PSC que vinha sendo ocupada pelo pastor Marco Feliciano, de São Paulo. De Brasília, Edio Júnior. 6h49 em Manaus. No último esforço para votar matérias da reforma política que passem a valer já na eleição do ano que vem, o Senado aprovou ontem o projeto que regulamenta o Fundo Público para financiar campanhas eleitorais. A matéria, que foi longamente debatida nesta madrugada na Câmara dos Deputados, foi concluída no Senado após um procedimento regimental que possibilitou a retirada de 2 artigos. As únicas alterações à proposta que veio da Câmara foram feitas após um procedimento em que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, colocou em votação impugnação de 2 artigos. O que estabelecia um limite para o autofinanciamento de campanhas e o que criava uma brecha para que multas eleitorais fossem pagas com 90% de desconto. A campanha internacional para a abolição das armas nucleares, pelas suas siglas em inglês ICAN, ganhou o Prêmio Nobel da Paz 2017. O anúncio da premiação foi feito na manhã desta sexta-feira em Oslo, lá na Noruega. A organização foi premiada por seu trabalho para chamar atenção para as consequências humanitárias catastróficas do uso de armas nucleares e pelos seus esforços inovadores para conseguir uma proibição da utilização dessas armas. De acordo com o comitê, o prêmio acontece em um momento em que vários países estão modernizando seus arsenais, como a Coreia do Norte. As armas nucleares representam uma ameaça constante para a humanidade e para toda a vida na Terra, afirma. 6h50, os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira.
O Globo do Rio de Janeiro. Barroso autoriza pedido de Raquel Dodge para ouvir Temer em inquérito. A Folha de São Paulo estampa. Reforma política permite censura de conteúdo de sites e blogs, mesmo sem ordem judicial. O Estado de São Paulo. Lava Jato investiga recibos de Lula. Manchete do Correio Brasiliense. Justiça do Distrito Federal autoriza a família a plantar maconha em casa para tratar de filha. Valor econômico. É preciso garantir que a nova economia funcione para todos, diz Obama em São Paulo. O Estado de Minas. Morrem mais 2 crianças, agora são 6 as vítimas da tragédia em Janaúba, do norte de Minas. Jornal do Comércio no Recife. Herdeiros de beneficiários falecidos já podem sacar dinheiro do PIS/PASEP. Fortaleza Diário do Nordeste. Empresárias são presas por crime de extorsão, denunciação caluniosa e falsidade ideológica. 0 hora Porto Alegre. Rio Grande do Sul pode ter temporal nesta sexta-feira. Brasil Econômico. Consulta ao 5º lote do imposto de renda estará disponível na próxima segunda-feira. Edições impressas locais do Jornal do Comércio. Fluxo de demissões diminui na indústria em 2 anos. A crítica. Secretários tomam posse. Governo quer a saúde fora das páginas policiais. Agora. Quadrilha vendia drogas pelo WhatsApp. Em tempo. Instituição. Imposto de renda injeta 28,4 milhões no Amazonas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, Storni Júnior, Cíntia Moreira, Idio Júnior e Alberto Pellegrini. Operação de Rádio Itamar Jardim, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.